que as vibrações vindas do mais alto penetrem em nossas mentes e em nossos corações, para que possamos desligar os nossos pensamentos da vida lá fora. Trouxemos uma mensagem do livro Semente de Felicidade, na autoria de Lourival Lopes, e é a mensagem de número 51. Na prática, o amor dá sempre certo. É como a boa semente plantou, vingou, produziu fruto. A energia do amor está plantada por Deus dentro de você. Tem todas as condições para germinar. Empregada certamente nunca falha. Experimente, ame, plante o bem. A lei de Deus opera infalivelmente. Agir de acordo com a lei de Deus é encontrar o caminho da libertação e da paz. Elevemos o nosso pensamento ao mais alto para orarmos. Senhor, Pai de bondade infinita, nesta casa em que nos reunimos em Teu nome, permite que os espíritos que nos assistam possam se aproximar de nós, que eles nos transmitam suas vibrações de coragem, de força e de esperança. Que nesta reunião todos os presentes e mais aqueles que se recomendem a esta tarefa recebam da Tua misericórdia infinita todas as bênçãos que nos possam ser distribuídas. Envolve-nos na Tua paz, agora e sempre. Em Teu nome, Senhor, de Jesus, o nosso modelo e guia, e dos benfeitores espirituais responsáveis por esta tarefa, iniciamos a exposição pública doutrinária com preces e irradiação. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Hoje a reflexão é sobre o capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro de cabeceira é uma das obras básicas da doutrina espírita. O título do capítulo é Sede Perfeitos. Kardec escreve, como sempre, baseado no Evangelho de Jesus e nas informações dos Espíritos, no caso, sobre os caracteres da perfeição. Jesus nos convidou a sermos melhores e exemplificou. Quais as virtudes de um homem de bem? Num dos itens desse capítulo, mais especificamente no item 3, Kardec desenvolve um texto com 20 parágrafos. 19 parágrafos falam sobre as virtudes, como o homem de bem não tem ódio, o homem de bem não tem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e vai citando outras atitudes coerentes com a dignidade e o respeito ao próximo, nos aproximando do Pai. No 20º parágrafo, aí Kardec observa que não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras.
Kardec também mencionou a parábola do semeador nesse capítulo. A parábola contada por Jesus, registrada por São Mateus, no capítulo 13, versículos de 18 a 23. Fala sobre as diferenças de solo, ou seja, as diferenças de cada um de nós ao termos contato com a semente do Evangelho em nossos corações, em nossas mentes. Esse capítulo, com o título Sede Perfeitos, meus irmãos, nos mobiliza bastante. E aí nós percebemos quanto temos que caminhar. Como ainda encontramos dificuldades para superar o eu antigo. Kardec nos apresenta o ideal de virtudes, que é a nossa meta. Mas a nossa maior dificuldade, a base de tudo, dizem os Espíritos, é o orgulho e o egoísmo, como está na pergunta 785 do Livro dos Espíritos. Mas tendo consciência da fragilidade humana, Kardec sabiamente incluiu nesse capítulo o seguinte postulado: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. No livro, meus irmãos, Educação dos Sentimentos, capítulo 8, que nós buscamos para refletir, esse livro é de Jason de Camargo, que foi presidente da FERGS, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nesse livro, no capítulo 8, nós encontramos a história de um trabalhador espírita que ficou também ansioso com a quantidade de virtudes para serem desenvolvidas. João, esse era seu nome, e ele pensava: quantas encarnações serão necessárias para eu desenvolver tudo isso? Sua vida tinha problemas. No lar, no trabalho, sempre a presença de brigas, incompreensões, ressentimentos, e começou a se preocupar. Num certo dia, João estava lendo em sua casa quando apareceu um espírito com um largo sorriso e disse-lhe que era um amigo espiritual. Perguntou ao João o porquê de tantas preocupações. E João lhe respondeu que ele não poderia dar conta das várias virtudes recomendadas. Achava que não conseguiria muito nessa encarnação. Foi quando ouviu do amigo espiritual a seguinte sugestão: João, não pense em todas as virtudes que tens que aprimorar. Desenvolva, João, apenas uma virtude, mas tens que vivenciá-la às 24 horas do dia. Ou seja, a virtude deve estar no seu pensamento, nas suas palavras, no seu olhar e nas suas atitudes. O João ficou satisfeito. Trabalhar uma virtude era bem melhor para ele do que dezenas delas. E ficou curioso para saber que sentimento era esse que iria desenvolver. E o amigo espiritual, notando o anseio de João por melhorar, se esclareceu: João, trabalhe só uma virtude: a bondade. A bondade, João. Mas lembre, João, a bondade nos pensamentos, a bondade nas palavras, a bondade no olhar, a bondade nas atitudes. E o espírito, antes de desaparecer, prometeu voltar dali a 2 anos para apreciar os resultados. João levou muito a sério esse encontro. Ele estava realmente preocupado com a rigidez do seu orgulho, de seu egoísmo, e passou a bondade ser a sua conselheira nas dúvidas. Quando o momento sugeria o perdão, ao pronunciar algumas palavras, ele buscava ver o melhor ângulo da situação para dirigir-se ao outro. As pessoas que eram motivo de aborrecimento, começou a pensar nelas com bondade.
a olhar procurando seus aspectos positivos e orava por elas sistematicamente. Com o tempo, uma sensação de calma surgiu quando aquelas pessoas que o aborreciam tanto apareciam em seu campo mental. João não percebeu que as contrariedades já não eram tão frequentes. Reiniciou o diálogo com a mulher e os filhos, buscando assuntos que os interessassem. Ao olhar para eles, admirava-se de seus aspectos positivos. O filho de 10 anos demonstrava um carinho diferenciado com o cachorro. O menino o treinava para sentar e outros comandos sem agressividade, com liderança. A filha de 12 anos admirava-se. Estava alta uma mocinha, caprichosa para se arrumar, mesmo com roupas simples. Mas observou que as notas andavam baixas e começou a ajudá-la naquilo que sabia e deu certo. E a esposa? Irritadiça, muito irritada, mas pudera. Trabalhava fora também, cuidava da casa, encontrava até o tempo para as flores da janela colorindo a parede branca. E João enterneceu-se vendo-a nessas atividades todas. Encontrou a hora certa para elogios e dispôs-se à maior participação nos afazeres domésticos. No caminho para o trabalho, João admirava a natureza. De volta para casa, atravessava um lugar mais aberto onde o cenário da despedida do astro-rei, com seus reflexos laranja, vermelhos, amarelos misturados ao azul do céu, faziam-no inspirar fundo e elevar o pensamento a Deus. Em dias de chuva, andava mais depressa para o aconchego do lar e, ao chegar, ajudava a esposa a identificar as goteiras e logo consertá-las. Seu trabalho na casa espírita também foi se modificando. Era notada a sua transformação. Bem, os 2 anos passaram rápidos. Certo dia, João estava em prece, sereno e confiante no fundo do pátio, embaixo do caqueceiro, cheio de frutas, muitas delas bicadas pelos pássaros que se apressavam a saboreá-las. Foi quando aquele espírito surgiu outra vez e somente lhe disse: prossiga, João, prossiga, meu filho. E desapareceu. Provavelmente, em algum momento, João deve ter retornado à leitura do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Provavelmente viu quanto ainda teria que se burilar. Mas a bondade consigo mesmo o ajudou a encarar o caminho a trilhar, esforçar-se, porque vale a pena repetir atitudes sadias até se tornarem naturais. Jason de Camargo comenta que temos facilidade para entender a bondade, reconhecê-la, porque é um amor em ação. Diz ele, a bondade contínua nos pensamentos, a bondade contínua nas palavras, olhar e atitudes modifica, dando lugar ao ser humano que queremos ser, contribuindo para um mundo melhor. Em quanto tempo conseguiremos resultados positivos? Talvez não seja 2 anos, como aconteceu com o João da história. Talvez levemos mais tempo. Talvez seja um tempo bem longo. Mas seja qual for o tempo, a cada pensamento bom, a cada palavra onde pontuarmos a compreensão, a cada olhar e atitude voltadas para o bem, haveremos de sentir a paz tão almejada em nossos corações. Que Jesus nos encontre sempre dispostos ao bem. Lembrando o que Kardec
deixou registrado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro de nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos os abrolhos, os espinhos esparramados pelo chão, e transforma, Pai, em vibrações positivas todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte, bons amigos, os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu, Pai, és nossa firmeza, e nos erros,
nas fraquezas, jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.